Nos dias de hoje, como grande parte das pessoas sabem, a estação é utilizada como um centro cultural e a construção do prédio atual foi em 1929. A linha tronco da Sé Paulista foi aberta com seu primeiro trecho de Jundiaí-Campinas em 1872. A partir daí, foi prolongada até Rio Claro, em 1876. Depois continuou com a aquisição da EF Rio Clarense, em 1892. Prosseguiu por sua linha depois de expandi-la para Bitola Larga, até São Carlos, em 1922, e Rincão, em 1928. Com a compra da seção leste da São Paulo-Goiás, em 1927, expandiu a Bitola Larga por suas linhas atravessando o rio Mogi Guaçu até Passagem e cruzando-o de volta até Bebedouro em 1929, chegando finalmente à Colômbia, no Rio Grande, em 1930, onde estacionou. Em 1971, a FEPASA passou a controlar a linha. Trens de passageiros trafegaram pela linha até março de 2001. Nos últimos anos, apenas no trecho Campinas-Araraquara. A estação de Barretos foi inaugurada em 1909, ainda com a linha tronco de bitola métrica da Paulista, que vinha desde Rio Claro. Permaneceu como ponta de linha até 1926, quando a estação seguinte, Alberto Moreira, foi aberta. Em 1929, com a passagem da linha de 1,60 m, o prédio antigo foi substituído pelo atual. A estação serviu aos trens de passageiros até março de 1998, quando eles foram suprimidos pela FEPASA. Os trens que seguiam além de Barretos foram suprimidos bem antes, no início de 1978. Eles faziam o trajeto até Colômbia e de volta, trens mistos, com composição própria. Sempre foi assim, até o final. Porém, mesmo na época em que ainda havia trens de passageiros, já se discutiu o arrancamento dos trilhos do centro da cidade, porque diziam que atrapalhava o trânsito. O transporte ferroviário foi desenvolvido para que todas as classes pudessem fazer o uso do mesmo. Alguns eram divididos em três classes, sendo A, B e C, sendo a classe C a mais barata e a classe A mais cara. Sendo assim, praticamente toda a população tinha acesso aos trens. As classes mais baixas tinham suas limitações em questão de conforto e privacidade. Em alguns casos, os vagões de classe A possuíam cabines, sendo assim, cada família ou cada passageiro tinha sua própria cabine, a mesma acomodando dois bancos e uma mesa para refeições que eram servidas de acordo com a sua classe. Já as pessoas da classe C teriam à sua disposição apenas dois bancos de madeira simples, sem estofado, e em alguns casos teriam direito de uma refeição durante todo o trajeto. O transporte ferroviário era dividido em três classes, A, B e C. A classe A tinha um enorme conforto em relação às outras classes, como por exemplo, regalias em relação à alimentação, existia um estofado todo sofisticado e confortável e também uma climatização muito boa para os padrões da época. Já as classes B e C eram tratadas de uma maneira totalmente diferente, como por exemplo, os assentos das classes inferiores eram de madeira, sem nenhum tipo de estofado. Eles não tinham direito a refeição alguma e além do mais os vagões eram superlotados, sem qualquer tipo de climatização, o que era muito diferente no vagão da classe A, o que acabava ocasionando uma divisão de classes e, consequentemente, uma desigualdade social. Eu vou falar sobre a urbanização. Uma reportagem pública no jornal O Estado de São Paulo espelhava bem isso. Os trens de passageiro acabaram em março de 2001 e, em março de 2002, os poucos trens cargueiros já passavam a correr por uma variante inaugurada a leste da cidade, por onde segue diretamente de Colina para Colômbia. A variante começava logo após o antigo pátio de estação de frigorífico e termina na estação de Barretos Nova, que fica onde a variante encontra a linha antiga, que segue para Colômbia pouco antes da estação de Amoreira. As construções das ferrovias em Barretos, conhecido como linha tranco, foi considerada ponta de linha durante anos, a qual seguia a métrica da bitola de São Paulo. Este tipo de transporte era usado de diversas formas, como no carregamento de cargas e pessoas, a qual, a época que mais se destacava pelo transporte de pessoas, eram para os rodeios anuais que ocorriam aqui em Barretos, talvez o mais famoso do Brasil, que também se destacava por tal ato, já que era muito raro se recomendar a viagem nos trens que existiam aqui ainda de São Paulo.
Este tipo de transporte foi muito influenciado pelas práticas da adoção dos modais de transporte ferroviários, que eram propostos para o transporte de grandes cargas de mercadorias por longas distâncias de forma mais barata. Porém, com a construção e introdução dos trens, o custo da criação das linhas ferroviárias eram altos, então várias cidades pararam de investir nisso, tanto por conta da mão de obra cara e também pela ocupação que ela tinha dentro de um espaço geográfico urbano, dentro das cidades, a qual atrapalhava o trânsito dos veículos que trafegavam pelas vias onde existiam os trilhos de trem, fazendo com que esse fator de ocupação das linhas dos trens fizesse a população a ter uma certa rejeição a esse estilo de transporte e pedindo a retirada dos trilhos para melhor tráfego dos carros. Mas também não foi somente a população que não aceitara esse tipo de transporte, já que desde o governo dos antigos presidentes, como por exemplo Juscelino Kubitschek, foi adotada uma política de introdução das rodovias e automobilísticas no Brasil, com mais facilidade, fazendo com que as pessoas tivessem mais facilidade de se locomover dentro de um espaço urbano. A estação serviu aos trens de passageiros até março de 1998, quando foram suprimidos pela FEPASA. Os trens de passageiros acabaram em março de 2001 e em março de 2002, os poucos trens cargueiros já passavam a correr por uma variante inaugurada a leste da cidade. A população reagiu bem com a chegada dos trens, facilitava a vida de quem já morava na cidade. Eu ia com meu pai para Barretos quase toda semana para comprar boi para o frigorífico. Embarcávamos na Luz lá pelas 8 da noite e chegávamos na manhã do dia seguinte a Barretos. Isso por volta de 1959, quando eu tinha 8 anos, diz o entrevistado. Os trens carregavam soja, cana, sorgo, café, gado e pessoas. Com a instalação da Companhia Frigorífica e Pastoril em Barretos, que demandava grande quantidade de carne e de bovinos com destinos a São Paulo e ao Porto de Santos, a Companhia Paulista de Estradas de Ferros achou por bem investir em locomotivas elétricas mais postantes para atender com rapidez a necessidade do cliente. Esse foi dos motivos que levou a ferrovia a aderir em 1929 4 locomotivas modelo box de grande potência e velocidade, engatada nos trens de carga a partir de Rincão. O trajeto de Barretos até essa cidade era feito pela tração de vapor.